Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um tempo de culto ao Senhor. É um prazer estarmos juntos e eu me sinto muito feliz de poder entrar até a sua casa e estar junto com você. E nós queremos hoje iniciar esse culto com uma pergunta, né? Como você passou a sua semana? Como foi a sua semana? E o nosso desejo nesse tempo virtual aqui, esse culto virtual, é juntos nós tirarmos esse tempo para cultuar e refletir sobre isso também. E assim a gente investimos o nosso tempo nessa presença de Deus, na nossa espiritualidade. Amém? E esse é o nosso intento. Eu quero que você fique muito bem à vontade e que juntos a gente possa cultuar a Deus. Antes da gente orar, quero compartilhar com você a palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículo 9, diz: Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, será com você, estará com você por onde você andar. E assim que eu quero iniciar a nossa celebração nessa noite. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Por quê? Porque Deus é conosco, Deus se faz presente. Amém? Essas são as palavras de Deus e nós temos muito mais lições que edificam para a gente meditar nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um tempo onde nós estamos aqui para cultuar o Teu nome. O tempo pertence a Ti e o nosso tempo nós também queremos consagrar a Ti. Deus, nós aprendemos e sabemos que tem tempo para todas as coisas. Senhor, nós também reconhecemos que as nossas semanas não têm sido fáceis. Eu sei que cada um tem as suas adversidades no meio da caminhada, mas hoje nós queremos olhar para Ti e ouvir essas Tuas palavras que nos diz: seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Renova, Senhor, em nós essa coragem, essa força, que nós possamos juntos entender que o Senhor é conosco, o Senhor está presente conosco. Em nome de Jesus nós oramos e queremos consagrar o nosso tempo de culto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu te convido a louvar, elevar o seu louvor a Deus em adoração, e assim a gente ter esse tempo também. Amém? Fique à vontade, continue conosco e já eu volto para a gente compartilhar da palavra de Deus. Deus te abençoe. Nós queremos adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa habitar no meio destes louvores e habitar nos nossos corações, no nome de Jesus.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quando entro em tua
Olá, vamos retornar então para aquilo que são as palavras de Deus e as lições que edificam. Fique conosco, não saia daí, vamos continuar esse tempo de culto a Deus. E eu quero começar mais uma vez dizendo que falar é uma virtude, como é bom poder expressar, como é bom poder comunicar e buscar as palavras de Deus e ouvir as lições que edificam, né? Isso faz parte desse processo. Valorizar aquilo que é a fala, entendendo que a fala é uma virtude que vem do próprio Deus, entendendo que o nosso Deus fala. Ele fala comigo, Ele fala com você e Ele fala através das Escrituras, mas nós cremos que Ele nos chama pelo nome. Então tem muito mais para a gente descobrir. O nosso incentivo para você é que você descubra mais dessas palavras de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre uma fala que capacita os seus improváveis, uma fala de Deus que capacita os seus improváveis. Por que isso? Porque a gente enxerga ao longo da Escritura, né, de todas as Escrituras, de toda a Bíblia, que existem tarefas, né, que existem propósitos de Deus para algumas pessoas. Mas é interessante a gente observar que essas pessoas, elas são pessoas que não têm a capacidade de resolver ou estabelecer, né, o cumprimento dessas tarefas. E é por isso que eu vou denominá-las de pessoas que são improváveis, né? Porque existe um Deus que fala, nosso Deus está falando, e ao longo das Escrituras temos diversos personagens assim. E eu separei alguns aqui que eu queria comentar com vocês, que, por exemplo, a história de Abraão e Sara, né? Deus havia dado uma tarefa para eles. Eles seriam pais de uma grande nação. Só que eles não eram capazes de gerar filhos. Eles não tinham filhos. Então é um casal que eles não eram as pessoas prováveis, corretas para justamente estabelecer aquilo que era a tarefa que Deus tinha dado para eles. Tem um outro também, que era a questão do próprio jovem José, né? José, filho de Jacó ali, um dos 12. Ele tinha uma tarefa, a tarefa seria governar. Deus havia revelado para ele em sonhos, e ele tinha uma tarefa, mas ele era um improvável, porque não tinha condição dele governar. Ele não era o primogênito, ele não era o mais forte, e aí de repente entra aquela briga toda lá entre os irmãos, e aí ele vai parar como escravo no Egito. Então como que um escravo, né, no Egito vai governar o Egito? Era algo que era uma tarefa muito improvável. E eu também penso no jovem Davi, né, que recebeu uma unção de rei, né, e sendo um excluído ali dos filhos, né? Ele não era o filho principal, digamos assim. E ele recebe uma tarefa de reinar, né, de ser um rei de Israel. Mas ele era ele era um jovem, né? Ele não era muito provável rei, né? E aí, ao longo da história, acontecem tantas coisas, né, até ele se tornar um rei. E tem um outro, que é o próprio Moisés, né? A criança Moisés. O bebê Moisés ali, ele era um improvável que vivesse, né? Porque naquela época o faraó havia mandado que todas as crianças, né, seriam mortas, as crianças hebreias, né, os hebreus seriam mortos. E ele sobreviveu. Então era uma criança que recebeu uma tarefa que era improvável, porque nem domínio de si ele tinha. E a tarefa dele era viver para lá na frente, né, ser um libertador. Mas ele não tinha condição de viver. Ele era um improvável. E por fim, eu quero pensar na figura do Jesus, o Messias, né? Jesus, o Messias, também, por muitos, era visto como um grande improvável. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 45. Diz o seguinte: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Porventura alguma coisa boa pode vir de lá? Disse Filipe: venha e veja.
E a pergunta é, Nazaré, porque era improvável que o Messias viesse de Nazaré. Então, e ainda o Jesus, o filho de José. Então, o próprio Jesus, quando encarnou aqui como homem, para estabelecer o propósito de ser o Messias, ele era visto como improvável. Então, a gente fez um recorte aqui de alguns personagens bíblicos e a gente consegue perceber essa condição, que se torna até, às vezes, a gente pode traçar um perfil, E por isso que eu quero, nesse momento de culto, que a gente consiga perceber e entender que existe uma fala de Deus, isso é muito importante, existe uma fala de Deus, que é essa fala que capacita os seus improváveis. Isso é muito rico, porque isso faz com que a gente consiga imaginar que, sim, Deus fala, Deus está falando, Deus está dizendo. E dentre as falas de Deus existe uma fala que é uma fala de capacitação dos seus improváveis. Eu e você, nós não viemos aqui por acaso. Eu e você, nós temos o caminho para percorrer, nós temos coisas para fazer, nós temos propósitos para relacionar. Mas acontece que a gente olha às vezes para a nossa condição, a gente olha para quem a gente é, a gente olha para aquilo que nós sabemos ou nem sabemos fazer, e o que a gente se depara? Às vezes com algo que é muito difícil da gente lidar, que é a tal da incapacidade. Mas eu sou incapaz, mas é isso. E às vezes até com sentimentos ruins a respeito de quem nós somos. E hoje eu quero deixar essa palavra com você, para que eu e você nós entendamos que existe uma fala de Deus que capacita os seus improváveis. Esses homens e mulheres, essas crianças e esses jovens, eles eram pessoas de Deus, assim como eu e você. O nosso Deus é um Deus que fala, e é um Deus que nos chama pelo nome, e nós precisamos de lembrar sempre disso. E algo que é muito pertinente hoje, e que eu acredito que eu e você, nós precisamos de crer nisso, está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 26, é um verso que eu gostaria de ler com vocês. É uma fala de Jesus que ele disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que eu lhes disse. E aí a gente encontra uma ferramenta de capacitação, E aí a gente entende, eu quero dizer para você que lembrar é uma capacidade. Lembrar é uma capacidade de Deus também para nós. Lembrar é algo que é uma ferramenta que nos ajuda a construir a nossa identidade. Imagine se eu e você não lembrássemos. Seria terrível, mas é tão bom poder organizar a nossa vida e lembrar. Lembrar é uma capacidade. E daquilo que o Espírito Santo faz conosco nos ajuda a lembrar daquilo que são as palavras de Deus. E é o que nós temos meditado aqui. Eu quero, para finalizar, eu quero ler um trecho, fazer um recorte aqui da história, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 12, porque aí eu quero que a gente leia nesse pequeno trecho da história, para que a gente consiga entender, assim, através de uma história, aquilo que é a palavra de Deus para a gente hoje. Juízes, capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão,
Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha aqui, uma história, um recorte da história de Gideão que exemplifica bem, ilustra bem aquilo que é a nossa meditação de hoje. E você olha para todo esse contexto, né? Aqui é o próprio Deus falando com o próprio Gideão. E ele não se achava aquilo, ele não enxergava aquilo que Deus enxergava dele. Algo muito pertinente para a gente hoje também. E aí eu separei algumas lições aqui, justamente para a gente encerrar esse nosso tempo, meditando que essa fala de Deus que capacita seus improváveis é desafiadora. Ela não me oferece algo pronto, mas incentiva-me a construir a partir daquilo que é uma palavra afirmativa de Deus. Essa palavra de Deus, essa fala de Deus que edifica, que nos ajuda, ou melhor, que capacita os seus improváveis, ela é uma fala totalmente desafiadora, né? E eu acredito que essa fala é muito pertinente para o nosso dia hoje. E ela é desafiadora porque ela não me oferece nada pronto. Se você teve a oportunidade de ouvir as outras falas de Deus que nós estamos meditando, nós já pensamos sobre aquilo que é a fala de Deus que ela oferece algo, uma fala construtiva. Lembra Jesus, o que ele disse para Lázaro? Lázaro, vem para fora. Ele ofereceu a vida para aquele que estava morto. Existe também aquela fala da prova. Lembra quando nós lemos Gênesis? Que Deus falou para Abraão, olha, pegue o teu filho, o teu único filho, e ofereça-me em sacrifício para o lugar onde eu indicarei. E essa fala era uma fala que Deus ele pede a provisão que ele dá. E não é um Deus, então, não é uma fala que oferece, mas que pede, é uma fala da prova. E hoje a gente está se deparando com essa fala que capacita os seus improváveis. Essa fala ela não me oferece algo pronto, mas ela me leva a desenvolver aquilo que me é dado, ou seja, a palavra afirmativa de Deus. Gideão, você é um guerreiro. Não, mas como assim eu sou um guerreiro? Porque eu sou do menor clã e eu sou o menor da minha família. Então Gideão só tinha uma palavra, a palavra de Deus. E assim a gente pode tirar essa lição que edifica. Deus não me oferece algo pronto, mas me incentiva a construir a partir daquilo que é a palavra. Você é forte, você é corajoso, Deus te ama. Tem várias palavras de Deus a seu respeito. Cabe eu construir a minha vida a partir daquilo que é a palavra que eu tenho ouvido de Deus. Uma outra lição você é chamado para servir no reino, apesar de você é aceito, você serve para Deus. Isso que é muito importante, porque talvez eu e você nós podemos elencar, assim como Gideão e outros homens e mulheres de Deus, um monte de motivos para a gente literalmente não ser aceito, ou para que eu não tenha nada para responder a Deus, ou para que não exista planos ou propósitos de Deus sobre a minha vida. Mas essa lição aqui ela é muito rica. Eu e você, nós somos chamados para servir. Isso é fato, né? Não existe, mas não. Eu e você, nós somos chamados para servir apesar de. Aí você pode listar tudo que você quiser. Listou tudo? Mesmo assim, eu e você, nós somos chamados para servir nesse reino de Deus. E isso nos leva a entender que nós somos aceitos. O reino de Deus é para aqueles que entendem que foi aceito. Eu e você, nós somos aceitos por Deus. Deus não condicionou a nada. Agora, a partir de ouvir isso, nós temos um monte de capacitações de Deus para receber. Amém? E assim, o meu desejo é que a palavra, ou que a nossa meditação não termine aqui. Eu vou encerrar agora. Mas que a gente continue meditando nisso. Palavras de Deus, lições que edificam. E eu quero crer que
Deus, assim como tem falado comigo de alguma forma ou através das minhas palavras, da nossa meditação aqui, vai também falar com você. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, que a gente ore para a gente terminar entendendo que Deus tem falado. Deus tem falado. E hoje nós estamos entendendo que existe uma fala de Deus que capacita os seus improváveis. E isso nos leva a imaginar que Deus não está chamando hoje pessoas prontas, pessoas que se acham, mas sim pessoas que não estão prontas e pessoas que precisam ser capacitadas. Eu quero muito que você se identifique comigo, porque eu não me identifico como alguém que esteja pronto ou como alguém que já esteja plenamente capacitado, mas que juntos nós possamos cada vez mais buscar aquilo que são capacitações que vêm de Deus. E hoje tem várias maneiras de recebermos essas capacitações. Ô Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nos edifica nessa hora. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor não falha. Obrigado porque eu fui aceito, Senhor. E hoje, apesar de tudo, eu entendo que eu fui aceito como Teu filho, como Teu servo. Obrigado pela Tua palavra que me capacita para encarar mais uma semana, entendendo que o Senhor é bom e que a Tua verdade, a Tua palavra dura para sempre. Entendendo que as coisas, de certa forma, vão passar. Aquilo que é material, aquilo que ali está preso ao tempo vai passar. Mas a Tua palavra que nos inspira há tanto tempo e que não está preso, a Tua palavra não está presa ao tempo, ela possa continuar nos edificando essa semana. Que seja uma semana de vitória para todos nós. Independente, Senhor, do tempo ou do quando ou do espaço que estamos. Mas que seja uma semana onde essa palavra continue reverberando e falando com todos que estão, Senhor, ouvindo, participando, meditando. Eu creio nessas palavras que restaura, nessas palavras que capacita aqueles que são os improváveis de Ti. Obrigado por falar assim com a gente hoje. Nós entregamos a Ti esse tempo, entendendo que o Senhor é bom e que a Tua verdade dura para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana rica, repleta das palavras de Deus e que você consiga ouvir, tirar, ser ministrado pelas lições que edificam. Deus te abençoe. Amém.